O quadro Extraordinários de hoje traz a história de um colecionador de vidas. Há 15 anos, Lucas Lara se dedica a buscar, ouvir, cuidar de depoimentos de anônimos ou famosos e reunir todos esses testemunhos num dos primeiros museus colaborativos e virtuais do mundo, o Museu da Pessoa, onde toda pessoa é especial. Lucas Lara tem 38 anos, é historiador. É diretor de museologia no Museu da Pessoa em São Paulo, onde trabalha desde 2010. E é um dos guardiões de um acervo com mais de 22 mil histórias. Para ele, a obra de arte é a história que cada um compartilha. Lucas, você tem 38 anos, portanto, muito jovem ainda, mas já tem, desses 38, 15 dedicados a ser uma espécie de guardião de memórias, mas não só guardião, propagador de memórias. Por quê? Porque eu acho que não adianta simplesmente a gente guardar essa riqueza inteira que a gente coletou ao longo desses 33 anos. A gente precisa encantar outras pessoas da mesma forma que a gente se encanta todo dia. Então, o nosso papel não é simplesmente garantir que essas memórias fiquem preservadas, mas é também fazer com que elas cheguem no maior número de pessoas possível. Então, essa ideia de propagador é quase um semeador, né? Espalhar essas sementes por aí e esperar que, com a nossa ajuda, elas cresçam o máximo que puderem. Ou seja, não só mostrar que toda história é um patrimônio, mas também que essa história merece ser ouvida. Exatamente. A gente está muito e cada vez mais acostumado a falar. E o museu ele também é esse espaço de propagar uma escuta. O valor da gente parar para ouvir as pessoas que estão do nosso lado. Os nossos pais, os nossos amigos, as pessoas que moram com a gente ou que trabalham com a gente. E perceber a riqueza na narrativa de cada um deles. Que tem uma assombração que mora aqui e não sei o quê. A partir daquele dia a gente começou a escutar umas coisas na casa. Uns barulhos, e a gente começou a ficar meio assustada, né? Então a gente está falando de um acervo de mais de 20 mil histórias de brasileiros. Quem são as pessoas que estão com suas histórias contadas aqui? Toda e qualquer pessoa que quiser ter a sua história preservada. Então são pessoas de todas as idades, de todos os lugares do país e até de fora do Brasil. Então basta que a pessoa tenha uma vontade de preservar a sua história, contar a história do seu avô, a história do seu pai, a história da sua mãe, e o museu está aberto para recebê-las. E aí a própria pessoa conta a sua história? O museu é um museu virtual, né, mas a gente também tem uma sede física, essa aqui na cidade de São Paulo, então as pessoas podem tanto agendar para serem entrevistadas por pesquisadores da casa, como também elas podem entrar no museudapessoa.org e clicarem ali para contar quantas histórias elas quiserem. E nasci quase dentro do carro, segundo minha mãe contou, ela teve muita contração, quase não deu tempo de chegar no hospital, mas eu cheguei no hospital, mas ela falou que eu quase nasci no carro, no banco de trás. Ter essa oportunidade de sentar ali, olhar nos olhos daquela pessoa e ouvir o que ela tem para falar sobre a sua vida é algo muito único, né? A simples possibilidade de me colocar no lugar do outro também é muito transformador. E aí eu acho que a ideia de você ter um espaço que escuta e que valoriza essas pessoas é porque essa transformação ela começa no indivíduo. Ela não começa nas grandes ações, segundo o que a gente acredita. Eu preciso perceber o valor da minha própria história. Eu preciso ter um espaço em que eu conto as coisas que eu acho que eram as mais banais, as mais óbvias, que ninguém vai querer ter interesse, e depois eu descubro que existe um espaço onde a minha história está sendo visitada. A minha história está sendo usada por um professor no interior do Ceará ou aqui em São Paulo. Já aconteceu com o material do museu? Já aconteceu, inclusive com um caso pessoal. O meu avô, Eronides Ferreira da Silva, ele era, enfim, meu herói, já faleceu, e ele deu entrevista para o museu em 2012. E ele já estava com seus mais de 80 anos, então pernambucano, nascido no interior de Garanhuns, como milhares de outros nordestinos, veio para São Paulo. Peguei um pau de arara. Quando cheguei aqui no Brás, com 27 dias de viagem, no maior canseiro, tudo sujo. Quem ouviu a história do seu avô? Algumas semanas atrás, o Joaquim, meu afilhado, me ligou e falando: tio, você não sabe o que aconteceu. A professora na escola estava trabalhando processos migratórios e ela abriu a plataforma do Museu da Pessoa e adivinha que história ela mostrou?
e era a história do meu avô, bisavô dele. O Brasil é gigantesco, imagino que vocês tenham também sistemas que tornem impossível qualquer pessoa de qualquer lugar contar a sua história. Isso. O Museu da Pessoa, ele é um museu virtual, mas ele tem ações presenciais em muitos lugares do Brasil. Agora, por exemplo, a gente está com uma exposição sobre histórias de vida transformadas em literatura de cordel lá em Recife. E as pessoas podem entrar nas nossas exposições, tem sempre uma cabine, onde a pessoa pode entrar nessa cabine, registrar a sua história, e a sua história automaticamente passa a fazer parte da exposição e do acervo do museu. A casa da minha tia era espécie de um reduto do pessoal que vinha de fora e ficava hospedado lá. E as professoras principalmente, que foi a professora Ivete, a mãe da Ivete Sangalo, né? E ela me deu um outro livro, o segundo livro. A mãe da Ivete Sangalo? A irmã da Ivete Sangalo, é. Como é que vocês foram entendendo também que era importante fazer uma curadoria que desse conta de trazer histórias que eventualmente não chegassem até vocês? Exato, a gente tem toda uma preocupação com o tratamento constante do nosso acervo e isso permite que a gente também faça diagnósticos. Que história é essa? Que Brasil é esse que está dentro desse acervo? Quais são os grupos que ainda não estão representados? Quais são aqueles que a gente precisa escutar? Né? Então, a gente tem, por meio da nossa programação, temas. Né? Então, a gente já teve como temas vidas negras, vidas femininas. Né? Agora, a gente tem um programa da casa chamado Programa Patrimônios Imateriais Vidas Indígenas. Então, já são mais de 20 línguas indígenas presentes no acervo do Museu da Pessoa. 78 etnias diferentes, povos diferentes estão dentro desse acervo. Pasaré de Kiona, Ponatino Paroniga, Café Pamorene Kiona. Nini de Tarani, todo lugar sagrado, Nino e Mania, mas se tia café, mas não mania, café. O que a gente faz não é checar a veracidade dessas histórias. Sim. Então a gente permite que as pessoas contem o que elas quiserem. E pra gente o mais interessante não é porque essa pessoa mentiu, mas porque dentre tudo que ela contou, de tudo que ela podia resgatar da história dela, ela decidiu contar aquilo. Então eu já entrevistei pessoas que viram o boto, eu já entrevistei pessoas que cobraram o escanteio e fizeram um gol de cabeça. E para mim não interessa saber se aquela história realmente é factível ou não, se aquela pessoa acertou a data do que disse ou não. Mas dentre todas as memórias que ela podia contar, ela selecionou aquela. E aquilo é muito significativo. Tem situações um tanto inusitadas. E teve um caso muito engraçado de uma pessoa que eu entrevistei e que me ligou pouco tempo depois falando: Lucas, eu tô com um problemão. É que assim, eu fui aí e eu contei a história do amor da minha vida. Mas acontece que eu não tô mais com o amor da minha vida. E agora o novo amor da minha vida entrou na página do museu e tá fazendo um inferno na minha vida. Então vocês podem, por favor, tirar? Só que a história não acaba aí, porque alguns anos depois, essa mesma pessoa me ligou e falou: Lucas, pode colocar a história de volta porque eu voltei com o amor da minha vida. Olhando para sua trajetória, é difícil pensar o que você poderia ter feito que não isso que você está fazendo? Eu não consigo mais me ver assim, fazendo outra coisa ou não considerando histórias de vida como parte central daquilo que eu sou. Depois da primeira exposição em que eu vi as pessoas que eu entrevistei levando as suas famílias, se emocionando e se vendo como a grande obra daquela exposição, eu falei: caramba, é isso que eu quero fazer. E lá se vão 15 anos. Você tem a dimensão de que o Lucas, que hoje tem essa capacidade de ver o extraordinário em toda e qualquer pessoa, é uma pessoa extraordinária? A gente tem que pensar no valor de cada trajetória. Eu acho que eu penso assim com carinho na importância que a minha tem para mim e para essas outras pessoas que eu ajudei, enfim, a fazer com que essas histórias pudessem estar aqui contadas. Mas eu reforço aquela ideia de que, assim como eu, cada um de vocês aqui, cada um de vocês em casa é extraordinário também. Estamos contando uma história aqui extraordinária. Muito bom te ouvir. Obrigado. E muito bom ser ouvida por você também. Obrigado. Obrigada.